E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai abordar sobre aquilo que está na segunda parte do livro de vocês, né? Mais especificamente, na página 19 e 20, que é o surgimento da sociologia. Tá? O assunto oficialmente começa aqui, mas o texto que a gente vai abordar, ele é esse texto aqui, da página 20. E, bom, para começo de conversa, então, espero que todos estejam bem, tomando os devidos cuidados. E vamos lá. Então, começa dando, como eu disse, um contexto, né, do porquê que essa ciência social, a sociologia, surgiu no século XIX. É importante lembrar que após, após mais ou menos 1500, o mundo passou a viver grandes mudanças sociais. E o século XIX foi, sem dúvida, onde muitas dessas mudanças culminaram, né? Então, alguns fatores influenciaram bastante o surgimento da sociologia e modificaram muito aquela sociedade que vivia até então, cerca do século V até mais ou menos o século XVI, aí num pequeno intervalo de 1000 anos, na Idade Média, né, sob o domínio de ideias religiosas, onde tudo era, nós estamos falando do Ocidente, onde tudo era explicado pelo viés divino. Houveram alguns fatores de influência, como o iluminismo, que teve como base a formação de uma intelectualidade que se baseasse no princípio da razão, a gente vai ver mais para frente, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, além, obviamente, do que nós estamos falando, que é o Renascimento e a Revolução Científica. Então, com isso, perdeu muito espaço, a partir do século XIX, a monarquia, por conta da Revolução Francesa, né? A França se torna uma república, a ascensão da burguesia, e o desenho do mundo que a gente concebe até hoje, e, sobretudo em termos de organização política. A religião, ela continua existindo, obviamente, mas deixa de mandar no mundo com a mesma influência que poderia e que conseguia até o século XVI. E o feudalismo, porque com a ascensão da burguesia ao poder, o sistema econômico que predomina passa a ser o capitalismo. Então, os feudos, aos poucos, eles vão se extinguindo. E aí há, então, o renascimento cultural, que a gente está abordando hoje. Nesse sentido, a arte, ela fica independente da religião. É possível fazer arte sem abordar aquilo que é divino, sem abordar o que é sagrado. Então ela se torna algo que muda o foco. O fator explicativo do mundo não é mais Deus, é a razão. E também a revolução científica, que existe por conta do renascimento cultural, né? E a revolução científica deixa de ser teocêntrica para ser antropocêntrica. O que isso significa? Teo é Deus, né? Então o centro de tudo era Deus. E antropocentrismo, antropo, é homem. Então o antropocêntrico significa que o homem passa a ser o centro da pesquisa científica, do estudo científico, daquilo que a ciência vai se interessar. E os grandes expoentes desse período histórico são Nicolau Copérnico e Galileu Galilei,
E na filosofia, a gente vai ver esses autores, né, o René Descartes e também o Isaac Newton, que não era exatamente um filósofo, mas eles influenciaram muito esse período. O Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, eles têm uma função muito importante aí, um papel que eles desempenham que é muito importante, aonde eles mostram que a estrutura do sistema do sistema planetário que nós vivíamos não era geocêntrico, ou seja, que os outros planetas, e muito menos o Sol, não giravam em torno do planeta Terra. E pelo contrário, que a Terra, assim como os outros planetas, girava em torno do Sol. E que inclusive o nosso planeta ele era bem menor do que o Sol. Então o sistema geocêntrico passa a dar lugar ao sistema heliocêntrico. Claro que esses caras tiveram que abrir mão dessas afirmações em vida para que não sofresse nenhum tipo de punição, né? E o que tem a ver a sociologia com tudo isso, né? Porque está até parecendo aula de filosofia. Mas a sociologia, ela vai vir a ser uma investigação que surge como forma de compreender todas essas transformações na vida das pessoas. Como aquele novo tipo de sociedade que estava sob influência de todas essas coisas que eu acabei de falar, sentia isso e se organizava diante disso. Então, precisava ter uma ciência que explicasse não o que eu acabei de falar, mas como isso impactava na organização social. E aí a gente vai ver nas próximas aulas o que foi que os autores disseram sobre esse tema, tá? O que eu vou deixar como atividade, que eu vou inclusive explicar melhor na live? Que vocês comecem pesquisando sobre a Revolução Científica e o Renascimento Cultural e pensarem o seguinte, como esses dois fatores contribuíram para a humanidade. Ou mais especificamente, se vocês conseguirem, pegar isso que veio lá do século XIX, como esse fator contribui para a humanidade ou para a vida de vocês atualmente. Pensem e me digam depois. Certo, amiguinhos? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais ver.